Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje quero trazer uma dica bem simples para você começar a estimular sua criança pequena aí de 4 aninhos, enfim, que está em fase também de alfabetização, 5, 6 anos, a começar a pensar nos sons da fala. Sim, porque nessa fase, geralmente a criança ainda está muito presa aos significados, ela não pensa muito nas partes sonoras de uma palavra. E uma atividade, um estímulo bem simples que você pode fazer é contar palavras com essa criança. Começa contando palavras do nome dela, sabe? Conta junto com ela. Ao ler uma história, por exemplo, eu tenho aqui esse livro, O Amigo Urso, de Mary Vess, ilustrado por Canini, e você pode conferir quantas palavras tem no nome do autor, no título da história, e explorar também as imagens, as cenas. Então, o que você percebe aqui? Você pode perguntar, esse urso está com cara de amigo? Para onde será que ele está olhando? Aí você explora, o que está acontecendo aqui? Faz ela elaborar frases e contar quantas palavras tem na frase que ela elaborou. Inclusive, um recurso bem bacana também para ajudar a criança a contar palavras é, por exemplo, esse aqui. A gente tem uma película protetora de ovos com algumas bolinhas feitas de papel que você faz com ela e elaborar uma frase a partir de uma cena, ou mesmo conferir palavras do próprio nome, você usa as bolinhas, certo? No caso aqui do livro, por exemplo, você pode perguntar para ela o que está acontecendo, o que o urso está fazendo aqui? E ela vai dizer, pode dizer, né, possivelmente, o urso está cheirando o nariz do homem. E aí ou do Tranquedo, que é o nome do personagem aqui da história, e aí você vai conferir. Vamos conferir quantas palavras tem? E aí você pode usar, conferir em vez de no dedo, usar as bolinhas, faz várias bolinhas, 10 bolinhas, enfim, de repente ela faz uma frase bem mais elaborada. Então é importante você fazer esse estímulo de ajudar a criança a pensar nas palavras e, além disso, perceber palavra dentro de palavra, através de imagens, através do próprio nome falando, por exemplo, que outro nome você percebe dentro do nome do escorpião? E aí a gente tem peão, e você pode usar figuras, olha, aqui eu tenho um limão, certo? E uma palavrinha escondida. Você pode me dizer qual é, olha, no nome do limão? Que outra palavra você percebe aí no nome do limão? E aí, se ela não conseguir perceber, é possível que no primeiro momento não consiga, você vai falando e vai estimulando. Olha, em limão a gente tem mão, em escorpião a gente tem peão. E dentro de, por exemplo, piano, a gente vai ter o quê? Ano, né? Dentro de sacola, vamos ter cola, saco. Então, essa atividade de estimular, perceber palavra dentro de palavra, é muito importante porque vai ajudar a criança a se desprender do significado, da imagem, do referente dessa palavra, certo? E pensar nos sons dentro dela, de modo a encontrar outros nomes, a perceber outros sons. Essa atividade ela é base dentro do estímulo da consciência fonológica, é uma das primeiras habilidades a serem estimuladas nesse processo. E é muito importante, inclusive, a gente respeitar isso, porque os sons da fala são muito finos. Para a criança perceber, chegar a perceber um F da letra F, um S da letra S, por exemplo, da letra C também, não é fácil, né? Então requer todo um trabalho estruturado que parte aí de sons maiores, como sons do ambiente, depois frases, conferir quantas palavras tem na frase, conferir quantas vezes uma palavra se repete numa história, pensar, principalmente essa última, pensar palavra dentro de palavra. Isso vai ajudar muito essa criança a começar a perceber os sons da fala, já que a consciência fonológica implica justamente essa consciência dos sons da fala e a habilidade de manipular esses sons, de subtrair sílabas, de contar quantas sílabas tem, mas isso é todo um processo bem organizado que precisa ser trabalhado com a criança. Mas uma das primeiras habilidades é essa: estimular a percepção de palavras, inclusive palavra dentro de palavra. Então fica essa dica super importante, essas dicas, melhor dizendo, e espero que vocês realizem com as suas crianças.
Estimulem, principalmente a partir dos 4 aninhos, já pode fazer esse estímulo de trabalhar a percepção de sons, sons do ambiente, sons da fala, enfim, é a questão auditiva que precisa ser estimulada nesse primeiro momento, tá bom? Então, assim, um grande abraço e sucesso aí desenvolvendo as suas crianças, trabalhando aí esse estímulo na leitura e na escrita também.